Aí, dentro dessa visão política, da gente trabalhar uma apologética política, no sentido dessa apologética direcionar a vida das pessoas, isso provoca com que a gente tenha realmente a necessidade de se envolver com as questões que são questões contemporâneas, né, questões latentes e questões que fazem parte da vida humana. Talvez um dos grandes erros nossos seja achar que a gente, por não ser desse mundo, no sentido teológico, de que a gente não está envolvido, ou é refém, ou como se as coisas que acontecem no mundo não tivessem interferência com a gente. Então a gente se isenta muito da questão política, não política partidária, voltando a falar, porque a gente, na verdade, imagina que isso não tem consequência para a gente. Mas, por exemplo, o plano PICE, que é um plano da Igreja com Propósito, é uma visão de mundo nesse sentido de que a igreja precisa atuar em 5 áreas, que são 5 áreas de muita importância para a humanidade. A ONU, em 2005, 2007, também já trabalhou algumas questões que eram importantes para ser pensada no século XXI. Mas o Plano Peace trabalha exatamente o movimento da igreja nessas áreas, que são áreas de influência e que tem muita repercussão para a humanidade. A primeira área é o vazio espiritual. A gente vive uma época, uma sociedade, um tempo de muito vazio espiritual. Há muita espiritualidade, muito espiritualismo, mas há muita ausência de Deus. Isso já é um entendimento até do Fyodor Dostoiévski, né, de que em algumas economias que o homem consegue muito sucesso material, em que ele é rico, ele é próspero, essas coisas não são capazes de trazer para ele uma plenitude espiritual, ou seja, trazer sentido para a vida. Então há um vazio, dizia ele, imenso dentro do homem que é tão grande porque ele é do tamanho de Deus. Então há um vazio espiritual na humanidade. Existe espiritualismo, espiritualidade, mas um vazio espiritual. Depois, a liderança egocêntrica. A gente precisa treinar líderes para que a política, dentro da educação, a questão da segurança, que todas essas áreas tenham líderes capacitados e que sejam líderes que liderem pensando no todo, no comum, no coletivo, em vez de serem líderes que pensam em si, egocêntricos, que é uma característica muito contemporânea, inclusive nas próprias igrejas, dos líderes que são egocêntricos, que lideram o seu povo de uma forma quase do senhor e do indivíduo comum, ou seja, do clero e do leigo, essa diferença, né, muito grande e que você acaba liderando para você somente. Depois a pobreza. O mundo tem uma desigualdade imensa na distribuição de rendas. Muitas pessoas que não são pobres acreditam a sua riqueza, ao seu esforço, à sua capacidade, ao berço, enfim. Isso é uma verdade também. E não que ser pobre não significa que você não se esforçou. Mas pelo menos 90% da riqueza mundial é pautada em cima de exploração, de corrupção. Tirando o jogador de futebol, artista e um pequeno grupo que realmente consegue, com trabalho, com dedicação, avançar economicamente, 90% da riqueza mundial é pautada em cima do desequilíbrio na distribuição de rendas. Então eu estava fazendo um estudo sobre educação e trabalhando a seguinte ideia.
a universidade é para todos. Então vamos pensar que o acesso à universidade é para todo mundo. Só que as condições do indivíduo que vai acessar não é igual. Então eu tenho o acesso que todo mundo tem, mas as minhas condições para competir essa educação meritória, né? Que você precisa passar, você precisa passar no Enem, você precisa passar no vestibular. Essa é uma educação doentia, que você precisa de ter mérito. Beleza, eu tenho acesso à educação, mas as condições não são as mesmas. Particularmente, eu nunca tive condições de estudar, salvo aí a misericórdia do Pastor Aécio, Hamilton e outros que me ajudaram muito financeiramente, pagando estudo, cursos. Nunca tive condições de estudar. Estudava realmente roubando livro, né, entre aspas, de amigos, fazendo curso gratuito, enfim, indo para a biblioteca, na época que era biblioteca. Então, morava no Seminário do Sul, devorava aquilo lá. Então, a gente não tem as mesmas condições. Então, quando o seu filho vai fazer o Enem, o vestibular, para entrar na faculdade que é para todos, ele tem que concorrer com o indivíduo que está numa escola muito boa particular e que naturalmente vai pegar a vaga. Então, a gente tem uma pobreza baseada por um sistema meritório, só que as condições não são iguais. Depois, as doenças. Então, a gente tem um mundo, uma humanidade que sofre muito na questão das doenças. Doenças erradicadas, doenças que voltam devido à negligência. A gente está tendo nesse momento uma doença, né? Uma virose aí, uma gripe diferenciada que está fazendo a humanidade sofrer em todos os sentidos. Então a gente sempre tem na história momentos de pandemia, momentos em que alguma doença domina, depois ela sai de cena, aparece outra. Então a gente tem um mundo que sofre muito, né? Então a gente tem o vazio espiritual, a gente tem a pobreza, a liderança egocêntrica e temos o analfabetismo. Então a gente tem um número muito grande de pessoas analfabeta mesmo, né? Por nunca ter ingressado numa escola, e pessoas que estão, de repente, numa graduação, no ensino médio, até no seminário mesmo, e são analfabetas. Não tem leitura, são fruto de uma educação que não produz a reflexão. Então a gente tem muita gente com certificado na mão e muita gente fora do mercado porque é analfabeto. Então o vazio espiritual, a liderança egocêntrica, a pobreza, a doença, o analfabetismo são áreas que a gente deveria ter projetos políticos, sociais para entrar nessa área. Pensando agora no último ponto, vamos pensar numa apologética evangelística ou missionária, já que todo trabalho, né, de um cristão ele acaba sendo evangelístico. Então, embora a intenção primária de uma apologética não seja vencer o indivíduo, mas gerando nele um interesse de conhecer a sua fé, é uma expectativa de conversão. Mas tem algumas barreiras dentro da apologética para a questão da evangelização. A primeira barreira é a barreira intelectual. A grande dificuldade da apologética é exatamente na academia. Por isso que os crentes têm muito medo quando seus filhos vão enfrentar a universidade, as barreiras intelectuais. Claro que isso não é tão antigo, isso é do século XVIII para cá, quando a gente vai ter, a partir do iluminismo, um momento chamado Era da Razão. Mas a razão nesse aspecto em relação à fé não é exatamente uma razão para entender como era a razão do século III, do século IV, mas é uma razão para conhecer. Então, uma das afirmações desse momento do iluminismo, da Era da Razão, é que a mente humana, por si mesma, ela é capaz de compreender, de interagir, de raciocinar segundo os pensamentos de Deus.
É o oposto do que Paulo fala, né? Que ninguém consegue conhecer a sabedoria de Deus através da razão. Não é exatamente que eles tiraram Deus e colocaram, mas que eles se colocaram ao lado de Deus. Então a mente humana por si só é capaz de buscar, de entender, de compreender os pensamentos de Deus. Ou seja, há uma equiparação entre a mente humana e a mente de Deus. Depois, que essas doutrinas cristãs, elas são simbólicas de algumas verdades racionais, mas que podem ser conhecidas pela razão humana. Então a gente não precisa de doutrina bíblica para conhecer algumas verdades. A mente humana permite esse conhecimento. Depois, que é questionando a interpretação que a igreja dava para a vida, e aí a gente vai ter essa mudança de que esse homem agora, que tem a razão, que tem a iluminação, ele não pode mais ser refém de uma interpretação sobre a vida da igreja, sendo a igreja arcaica, é que todos os credos são primitivos, no sentido de primitivo mesmo, de arcaico, e eles não têm nenhuma conexão, não têm nenhuma realidade, não têm nenhuma aplicação para o mundo moderno. Isso lá no século XVIII. Então a gente está num mundo completamente pós-moderno, contemporâneo, e esses credos são primitivos, são arcaicos, eles não comunicam mais nada. Depois, uma questão importante, e aí a gente vai ter a teologia liberal, né, que é uma teologia cristã com um pouco desse entendimento, essa divindade que a gente apregou de Cristo, a gente tem esses paradoxos de divindade e humanidade, era uma declaração simbólica de que todos os homens, na verdade, possuem um aspecto divino, que poderia ser, né, a imagem e semelhança. Então, na verdade, dizer que Jesus é Deus é uma declaração simbólica de que todo homem, na verdade, tem um aspecto divino. E esse conceito bíblico de revelação de Deus, Deus se revelou na história, é um conceito ingênuo e pré-filosófico, ou seja, é bárbaro, né? É algo que não cabe numa sofia, numa sabedoria. Então, essas questões todas criaram um distanciamento muito grande que a gente, na verdade, o que a gente tem hoje? A gente tem muitos cristãos que não consideram importante o uso da razão. Então, eu vi um pastor falando esse dia, tem que ter unção, não tem que ter conhecimento. Mas peraí, não é bom ter unção e ter conhecimento? Não seria muito melhor? Então ainda tem grupos que falam assim, a letra mata, como se fosse estudar, em vez de entender como a lei, né, para a salvação. Então muitos grupos cristãos trabalham incentivando o analfabetismo, a ignorância, o desconhecimento, até porque isso faz com que os seus líderes continuem manipulando os seus liderados. Então a gente tem uma vertente muito grande da igreja evangélica que prioriza, que valoriza a ignorância e que abre mão do conhecimento, da razão. Então isso é uma coisa que é mostrada. Então quando a televisão vai fazer um programa evangélico, vai chamar alguém, leva sempre alguém com essa caricatura de espiritualizar a vida, de ignorar a questão da razão, da ciência, como se fossem coisas distintas. A gente trabalhou isso na Fé e Ciência. Então, realmente, quando uma igreja evangélica fala de razão, de conhecimento, de estudo, já se pensa que não tem espiritualidade, que não é uma igreja evangelística. Então, a gente tem essa questão. A maior parte dos cristãos ainda desprezam totalmente o conhecimento, a razão, a exegese, a língua grega, o português, né? Porque acham que realmente Deus revela na hora, que basta ter unção, que pode fazer de qualquer jeito. Então, na área de humanas, o único grupo que ainda continua achando que qualquer um pode fazer as coisas são os cristãos. Então, o cara quer ser pastor, ele vai cuidar de vidas, né? E ele quer fazer isso sem nenhuma perícia, sem saber exatamente o que significa isso. O que isso? Isso não é cuidar de uma máquina, de um ventilador, vai cuidar de vidas. Então ele acha que não, basta ele de qualquer jeito. E isso é um problema sério. A gente tem um livro aí chamado Ferido em Nome de Deus, de uma jornalista, que trabalha a ideia de que quando alguém procura uma igreja evangélica, procura porque passa por uma crise. E aí essa pessoa passa por dois riscos, que é
ou cair na mão de um pastor aproveitador, que vai se aproveitar da situação de fragilidade, vai tirar tudo daquela pessoa, ou na mão de um despreparado, que vai abrir a ferida, não vai fechar, vai contaminar. Então, eu não sei o que é pior, cair na mão de um despreparado ou na mão de um aproveitador. Então, a gente tem muito essa dificuldade também colocada pela igreja. Então, a dificuldade intelectual, né? Essa é uma barreira muito grande. A gente não consegue muito pregar o evangelho para as pessoas que têm estudo ou para as pessoas ricas. A gente prega muito para pobre. E acredita que o evangelho até é para os pobres, mas pobre economicamente, quando na verdade o evangelho é para pobre e carente de Deus. Então, a gente sabe evangelizar o pobre, porque a gente dá uma cesta básica, dá uma lista, dá um remédio. Mas quando a gente tem que abordar alguém que é formado, que estudou, a gente simplesmente não consegue evangelizar. 90% das igrejas são abertas em comunidades carentes. Dificilmente alguém abre uma igreja numa comunidade não carente. Parece até que o não carente não precisa do evangelho. A segunda barreira são as associações históricas do cristianismo, ou seja, a história negativa. A gente tem venda de indulgência, as cruzadas, né? Esse período das trevas, os escândalos de muitos líderes. E todas essas falhas são projetadas no cristianismo. Então, quando você fala de cristianismo, vem à mente das pessoas essas falhas, que é aquela questão que a gente sempre trabalha, da ortodoxia e ortopraxia. Então, a gente professa uma coisa e pratica outra. Então, essa prática desconectada de uma confissão de fé é uma barreira muito grande à fé. Mas por que isso acontece? Já dizia Lutero que nós somos uma igreja imperfeita que busca a perfeição, mas a gente aqui aprendeu que somos perfeitos. Plantamos para a sociedade a ideia de que nós somos bons, perfeitos, não falhamos. Quando a gente falha, né, eles ficam surpresos. Mas essa ideia de que o cristianismo é uma religião de progresso moral não é uma ideia da Bíblia, é uma ideia da teologia liberal, que é essa teologia, né, que vai realmente enfatizar a perfeição da natureza humana. A capacidade, né, que o evangelho vai dar do homem atingir essa perfeição. Então ela vai inculcar que tipo de ideia? Da evolução humana em direção à perfeição moral. E isso é muito forte, que a moralidade se difundiu no cristianismo. É um pouco da teoria da evolução. E isso vai cair por terra só na Primeira Guerra. Então essa ideia de que o homem é bom, né? Essa ideia de que a natureza humana é boa, isso é uma ideia da teologia liberal, não é uma ideia da teologia bíblica, não. Então, na teologia bíblica, nós somos pecadores redimidos. E ainda pecamos, e pecamos muito, não tanto quanto o que não é redimido. Por isso que os credos bíblicos definiam da seguinte forma: creio que o homem é radicalmente mau, que o pecado é da mesma substância que a natureza humana. Então, a nossa natureza pecaminosa é o próprio pecado. Creio que em razão do pecado que a gente traz de natureza, o pecado hereditário, original, o homem é incapaz de criar uma sociedade justa. Então, todo governo que você conhece, ele foi injusto, foi corrupto. Não dá para ter uma sociedade justa se o homem é pecador. E creio que se o homem for deixado aos seus próprios recursos, às suas próprias vontades, ele vai seguir o caminho da destruição. Então, essa associação que se faz a escândalo, essas coisas todas, é uma barreira à fé cristã, embora não se deva entender isso como um conceito bíblico, porque biblicamente a gente é pecador, peca, e se não for a misericórdia, se não for a graça, a gente vai patinar sempre. Sintetizando essas barreiras, né, o que a gente poderia afirmar? O que um apologeta pode afirmar na sua prédica, né, na sua apresentação evangelística? Primeiro, a capacidade de Deus. Nós trabalhamos um módulo sobre o ponto de contato, essa sensação de desejo não realizado, né?
Então a primeira coisa que você pode enfatizar é a capacidade de Deus de satisfazer os mais profundos desejos da alma humana. Ou seja, somente quando ele encontra o seu Criador, ele encontra a satisfação da sua existência. Então, assim como a corça anseia por águas, o homem também está uivando, buscando esse significado da sua existência, o propósito da sua vida. Ele vai para cá, vai para lá, ele patina, mas ele só encontra isso quando ele encontra Cristo. É aquilo que disse Pedro: para onde iremos nós? Essa ideia do homem ir sempre a algum lugar para encontrar a palavra de vida eterna que está em Cristo. Então, essa é uma afirmação que nós podemos fazer enquanto apologetas, na parte da evangelização. Só em Deus você encontra o sentido da sua vida, só em Cristo. Depois que esse imenso amor de Deus é visto na encarnação, na vida, na morte e na ressurreição de Cristo. Não tem nenhuma forma de se perceber, de se ver, de se viver o amor de Deus do que visto na encarnação, na vida, na morte e na ressurreição de Cristo. E terceiro, que o relativismo não estabelece nada, né? E nem estabelece ninguém. Mas a fé em Cristo, a fé em Deus, ancora as pessoas e dá às pessoas, além da estabilidade, o significado para as suas existências. E aí você pode enfatizar que o cristianismo satisfaz três necessidades básicas do ser humano. A primeira, a necessidade de haver uma base para a moralidade humana. O cristianismo dá esse gancho. A necessidade de haver um arcabouço, um entendimento para você compreender a experiência humana, para você compreender a vida, algo que possa te trazer entendimento das coisas, resposta para as questões que estão uivando, querendo entendimento. E a necessidade de uma visão de mundo para guiar e para nos inspirar. Então, o cristianismo, enquanto na sua apologética, no sentido de apresentação evangelística, você pode dizer o seguinte: a fé cristã repousa sobre 4 pernas: a história, a razão, a experiência e a revelação. É um quarteto, né? Que equilibra essa mesa que eu estou aqui. Então esse quarteto confere segurança, estabilidade, vida e fé. Então que Deus nos conduza aí nessas apologéticas, vejam o filme, digam o que o autor quis mostrar e façam um comentário na visão apologética de vocês. E tchau!